Olá! Se eu digo Petrópolis, qual a primeira imagem que surge? Provavelmente a da cidade imperial, dos palácios, aquele refúgio de veraneio da monarquia, né? Exato, é quase um cartão postal. É a imagem que todo mundo tem. É uma imagem poderosa. Mas os documentos que temos aqui hoje, eles propõem algo bem diferente. Tratar a cidade inteira como um museu a céu aberto. É isso mesmo. E a sacada das fontes que a gente tem aqui é que elas usam essa lente, a da museologia comunitária, para desvendar uma história de Petrópolis que, assim, não está nos cartões postais. E que história é essa? Estamos falando dos anos 30, um período em que a cidade não era só um reduto imperial, mas se tornou um dos palcos centrais para um dos movimentos políticos mais organizados da época, a Ação Integralista Brasileira. Boa. Então a ideia é basicamente fazer um tour investigativo pela cidade? É isso? Exato. A proposta é tratar o próprio município como um artefato histórico vivo. Vamos seguir os passos desse movimento, desde a sua fundação, a expansão nos bairros operários, até os confrontos violentos e as conspirações que aconteceram em palácios. Vamos mapear os locais que contam essa história? Ok, para começar, vamos situar a cena. Petrópolis nos anos 30. Além dessa aura imperial, o que mais definia a cidade naquela época? Por que lá? Olha, o que é fascinante é o contraste. De um lado, você tem a herança monárquica, o conservadorismo, a forte influência da Igreja Católica. Certo. Mas, por outro, Petrópolis era uma potência industrial. Era o principal polo têxtil do estado do Rio, cheia de operários, de sindicatos. Entendi. E, segundo as fontes, foi justamente essa mistura de um ambiente que valorizava a ordem e a disciplina com uma massa enorme de trabalhadores, que criou o terreno perfeito para a ação integralista brasileira. O movimento ultranacionalista que pregava o tal engrandecimento perene da pátria. Exatamente. Certo, ação integralista brasileira. Para quem não conhece ou só ouviu falar por alto, o que isso significava na prática? Qual era a cara do integralismo nas ruas? Era algo bem diferente de um partido tradicional. Pensa num movimento de inspiração fascista, com uma estrutura paramilitar. Eles tinham uniforme, os famosos camisas verdes, Ah, sim. uma saudação própria Anauê, que vinha do Tupi, e um lema que se tornaria muito conhecido: Deus, Pátria e Família. Não era só um partido, era um projeto de sociedade. Exato. Um projeto que queria mobilizar as massas com disciplina e um nacionalismo, assim, exacerbado. E em Petrópolis, eles fizeram isso de forma muito metódica. E como essa estrutura toda tomou forma na cidade? As fontes são bem específicas sobre isso, né? São, sim. A articulação começou ali por 1933, mas a fundação oficial do núcleo municipal foi em 7 de janeiro de 34. E o que chama atenção, e as fontes até usam essa expressão, é a estrutura notavelmente completa que eles montaram. Um QG, então. Basicamente. O centro nervoso de tudo ficava na Avenida 15 de Novembro, número 676. Ali também funcionava a redação do jornal deles, a Marcha. Que era a principal ferramenta para espalhar as ideias e convocar os membros. Era o porta-voz oficial do movimento na cidade. Entendi a sede central, mas um movimento como esse não ganha força de verdade ficando restrito a um escritório. Como eles fizeram para se espalhar pela cidade? Então, a capilaridade foi a chave do sucesso deles. O primeiro subnúcleo, como eles chamavam, foi inaugurado em Itamaraty em junho de 34. E teve boa recepção? É impressionante ler os jornais da época. Eles descrevem a recepção popular como uma formidável molha humana saudando os camisas verdes. Nossa. A partir daí, eles se espalharam, tipo, como um rastilho de pólvora. Cascatinha, Mosela, Bingen e, o que é crucial, o Alto da Serra. Ah, o Alto da Serra por causa da ferrovia, né? Ponto super estratégico. Exatamente por isso. Chegaram até no distrito distante de São José do Rio Preto. Essa presença nos bairros mostra a força orgânica que eles conseguiram construir. E essa presença não era só panfletagem e discurso, certo? Pelo que eu entendi das fontes, eles se inseriram bem fundo na vida da comunidade. Exatamente, e esse é um ponto fundamental. Eles criaram escolas de alfabetização, organizavam competições esportivas. Ah, é? Sim. Chegaram a alugar um campo de futebol na Avenida Piabanha e um imóvel na rua Raul de Leone, pertinho da Catedral,
para as atividades deles. E aqui vem um detalhe que mostra a astúcia política. O que foi? Depois de se comprometerem a pagar os impostos desses locais, eles entraram com um pedido na prefeitura solicitando a isenção fiscal. Peraí, qual era o argumento? Os relevantes serviços sociais que eles prestavam ao município. É uma interação direta e, assim, muito calculada com a administração local. Isso é uma jogada política genial. Eles se inserem na comunidade, criam uma base de apoio e depois usam isso para pedir um benefício fiscal. Pois é, as fontes não detalham o desfecho do pedido, mas só a iniciativa já revela o nível de organização deles. E a ocupação de espaços não parou aí. Não mesmo. A cultura também virou um palco. Apresentaram uma peça de propaganda chamada O Integralista, no Teatro Capitólio. Promoveram eventos no Cine Glória. A cidade inteira estava, de fato, sendo usada como cenário para a ascensão do movimento. Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa organização local, que era tida como exemplar no país, levou a algo muito maior. Em março de 1935, Petrópolis foi escolhida para sediar o 2º Congresso Nacional Integralista. Uau, então, espere. Eles foram de um núcleo local a anfitriões do evento nacional em pouco mais de um ano? Em pouco mais de um ano. Isso é uma ascensão meteórica. Mostra o quão bem-sucedida foi essa estratégia de base. A cidade virou, por alguns dias, a capital do integralismo no Brasil. Exatamente. Cerca de 4.000 integralistas de todo o país vieram para Petrópolis. A preparação já foi um evento. O líder nacional Plínio Salgado veio antes, deu uma palestra lotada no Cine Glória. E num gesto de altíssimo simbolismo, ele fez uma visita oficial ao mausoléu da família imperial na catedral. Ah, claro. Conectando o movimento à identidade conservadora e monárquica da cidade, buscando legitimidade. Perfeito. E, mais uma vez, os locais icônicos da cidade foram protagonistas. Incrível pensar que o Palácio de Cristal, que hoje a gente associa a flores, foi o local de uma exposição política de um movimento de extrema-direita. Pois é. O congresso em si foi no Cine Glória, a exposição no Palácio de Cristal e a sessão de encerramento no Teatro Capitólio. Petrópolis não era só um local conveniente, era um símbolo de força. E a imprensa local? A imprensa local, segundo as fontes, celebrou o evento como uma demonstração de energia, civismo e vitalidade. Foi nesse congresso que eles se reestruturaram para as eleições, criando a Câmara dos 40 e a Corte do Sigma, que eram os órgãos diretivos nacionais. Ok, então eles transformaram a cidade no seu grande palco. Imagino que isso não tenha agradado a todo mundo. Um movimento tão ostensivo assim deve ter gerado uma reação à altura, certo? Com certeza. O ano de 1935 não foi só de celebração. As fontes descrevem o período como muito tumultuado. Petrópolis virou, literalmente, uma arena de disputa ideológica. E quem era o adversário? A ascensão do integralismo provocou uma reação forte de seus principais oponentes, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. E quem era a ANL, para a gente ter o outro lado da moeda? A ANL era uma frente ampla de esquerda, tinha comunistas, socialistas, tenentistas, enfim, vários grupos antifascistas. E, para os integralistas, a ANL era uma ameaça estrangeira ligada a Moscou. A grande batalha em Petrópolis, então, era pelo apoio do operariado têxtil? Era essa a disputa. E ela não ficou só no campo das ideias, sabe? Transbordou para as ruas e culminou em tragédia. As fontes apontam para um dia específico, 9 de junho de 1935. O que aconteceu? Naquele dia, a ANL fez um comício na Praça Dom Pedro II, bem no coração da cidade. Depois do evento, um grupo de militantes passou em frente à sede integralista na Avenida 15 de Novembro. Provocação. Houve provocação. A situação escalou e tiros foram disparados de dentro da sede. Um operário têxtil e militante da ANL chamado Leonardo Candu foi atingido e morto. Nossa. E a reação a essa morte deve ter sido explosiva. Foi imediata e massiva. O funeral de Leonardo Candu se transformou num dos maiores protestos populares da história de Petrópolis. E esse protesto foi o estopim para uma greve geral. Exatamente. E voltando à nossa ideia do museu comunitário, o epicentro da resistência foi outro prédio.
o Sindicato dos Têxteis de Petrópolis, que também funcionava como sede da ANL na cidade. A greve começou ali e durou 9 dias. 9 dias. Isso significa que o conflito político parou a cidade. Paralisou. As principais fábricas fecharam, até os ferroviários aderiram. A situação ficou tão grave que o ex-prefeito Iedo Fiuza, uma figura política de peso, teve que ser chamado para mediar. Então o sindicato vira um artefato que representa a resistência operária, né? Exato. E a greve mostra que a disputa ideológica tinha consequências muito concretas na vida de toda a população. Essa dinâmica de confronto aberto muda completamente em 1937, com o golpe de Getúlio Vargas e a instauração do Estado Novo. Todos os partidos e agremiações políticas foram fechados. Isso, incluindo tanto a Ação Integralista quanto a ANL. E com essa proibição, o que acontece com essa estrutura gigante que os integralistas tinham montado em Petrópolis? Eles simplesmente desaparecem? Longe disso, o núcleo de Petrópolis não se desfez, ele só mergulhou na clandestinidade. Ah, entendi. As fontes mostram registros de reuniões secretas acontecendo pela cidade, principalmente em Itaipava. A polícia local, sob o comando do delegado Anuar Fara, ficou em alerta máximo. E aí? E em fevereiro de 1938, a polícia começou a realizar o que a imprensa da época descreveu como diligências sensacionais. Diligências sensacionais. Isso soa como se eles estivessem perto de descobrir algo grande. E estavam. A fonte diz que Petrópolis deu o grito de alerta ao Brasil. A primeira pista veio de uma apreensão de armas e documentos num posto de fiscalização no Alto da Serra. Mas a ação principal, a que de fato desbaratou a conspiração, aconteceu em 19 de fevereiro de 38, num endereço muito, mas muito conhecido. Que seria? O Palácio Grão-Pará, a residência oficial dos príncipes de Orleans e Bragança. No Palácio Grão-Pará. Peraí. A conspiração estava acontecendo dentro de um dos símbolos da monarquia que eles tanto diziam reverenciar? Exatamente. A polícia fez uma busca no palácio e o que encontrou foi um arsenal. Armas. Um mosquetão, um rifle, 2 espingardas e quase 1000 cartuchos de munição. Mas talvez tão ou mais revelador que as armas foi um arquivo que eles apreenderam. E o que tinha nesse arquivo? Tinha um detalhado dossiê antissemita. Era um catálogo de comerciantes de indivíduos judeus que viviam em Petrópolis. Nossa! Para cada nome, havia anotações depreciativas, informações pessoais. A fonte cita um exemplo específico. O do alfaiate Sr. Brickman, que tinha a loja dele na mesma Avenida 15 de Novembro. É um detalhe sombrio e chocante. Mostra uma outra faceta do movimento. E as autoridades da época, como reagiram a essa descoberta? A ação teve repercussão nacional. O interventor federal no estado do Rio, o Amaral Peixoto, creditou publicamente ao delegado de Petrópolis o mérito de ter evitado consequências lamentabilíssimas. Nossa! Ele elogiou a cidade por ter dado o grito de alarme contra aqueles que, nas palavras dele, explorando a trilogia Deus, Pátria e Família, tramavam contra a tranquilidade do país. Então, ao final desta análise, a imagem de Petrópolis que emerge é muito mais complexa. A cidade transcende completamente aquele papel de cidade imperial. Totalmente. Para se revelar um quartel-general político, um laboratório de mobilização e um palco de conflitos que espelhavam o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Exatamente. Os locais que a gente mencionou, o Teatro Capitólio, o Palácio de Crystal, a sede na Avenida 15 de Novembro, o Sindicato e, por fim, o Palácio Grão-Pará. Eles funcionam como esses artefatos urbanos que estávamos falando. Sim. Cada endereço desses narra um capítulo da história. Juntos, eles formam um mapa de um movimento que marcou profundamente a vida do município e que teve um papel ativo na história política nacional. É um mapa de locais de memória. E o que a gente vê aqui é que a identidade de uma cidade não é uma coisa só, né? A mesma Petrópolis do Palácio Imperial é a Petrópolis da sede integralista e do Sindicato Operário em greve. São camadas de história disputando o mesmo espaço físico. Acho que essa é a grande sacada das fontes. Perfeito. As fontes que exploramos hoje usam essa ideia da museologia comunitária para revelar essas camadas.
E isso levanta uma questão que vai além de Petrópolis, sabe? Qual? Que outras histórias políticas, de ascensão, de conflito, de resistência, estão escondidas nas ruas, praças e edifícios das cidades que a gente acha que conhece. Histórias que estão ali apenas esperando para serem vistas não como paisagens, mas como testemunhas silenciosas de seu tempo.